Graça e paz, igreja querida, uma boa noite para você, meu irmão e minha irmã. Com alegria nos encontramos aqui para esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Como Igreja Metodista em Monte Belo, estamos estudando Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Estamos no capítulo de número 19. Semana passada nós falamos sobre o batismo, a diferença, do batismo de João, agora o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo, e o que Paulo fez essa pergunta, se quando eles tinham sido batizados, se porventura eles tinham recebido o Espírito Santo. E a resposta foi que eles nem sabiam que existia um Espírito Santo. E a gente estava falando sobre esse assunto, então se você perdeu o estudo da semana passada, tá lá no nosso canal. Vale a pena você ouvir o estudo para que você não perca aí a linha de raciocínio. E hoje nós estamos aqui no capítulo 19, no versículo 8, onde Paulo então estará na escola de Tirano, e a gente vai ver então aí, vamos falar um pouquinho ainda sobre o batismo do Espírito Santo, mas vamos entrar já nesse novo tema aqui. E então eu quero te convidar para a leitura do texto bíblico, Atos 19, versículo 8. O texto é um pouquinho longo, mas eu sempre gosto que a gente priorize a leitura do texto bíblico. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos ou petrificados e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Vamos orar?
Pai de amor, mais uma vez, com temor e tremor, estamos diante da tua santa, viva, poderosa palavra, com corações gratos, ó Deus, porque é um privilégio nosso ter acesso ao texto sagrado, poder ler as tuas sagradas escrituras, as sagradas letras, ó Pai, e assim, ó Deus, sermos alimentados, alimentadas, receber a força, a graça e o poder que vem do teu Espírito Santo por meio da tua palavra. Por isso nós clamamos, ó Pai, fala conosco nesta noite, fala a cada mente, a cada coração, abre-nos os olhos, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ó Pai, e que possamos, ó Deus, estar com os nossos corações afofados, como uma terra preparada, e que a tua palavra, ao cair no nosso coração, possa, Senhor, germinar e dar o fruto para o louvor da tua glória. Fala conosco, ó Pai, ensina-nos, Senhor, é a oração que fazemos e já agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, retomando o que nós falávamos na semana passada sobre a promessa do Espírito Santo, então, eles estavam recebendo o batismo de João e ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. E aí Paulo, então, e também o próprio Apolo, vai receber a orientação lá, todo o estudo, e Paulo então vai começar a impor as mãos sobre eles, e aí a gente viu, e eles recebem, passam a receber o Espírito Santo, e nós começamos a ver então que o cumprimento da promessa do Espírito Santo não é algo que fica restrito ao passado, mas é uma promessa que alcança, vai passando pelo tempo e vai alcançando até aqueles que estão longe, como diz o texto bíblico. E nós vimos então que esse batismo, esse agir do Espírito Santo, ele chega até os nossos dias, ele nos alcança até os dias atuais. Nós lemos na semana passada o momento em que o Wesley registra em seu diário a sua experiência, que é uma experiência que acontece a partir de uma busca. Então, há necessidade dessa busca, por essa experiência com o Espírito Santo. A gente vai ver lá no relato dele que ele vai para aquele encontro assim, não estava com muita vontade não, estava meio desanimado, mas na hora que começa a ser lida lá, o texto, ele então sente o seu coração estranhamente aquecido. E aí eu quero trazer aqui um texto que está naquele livro que a gente está também baseando aqui o nosso estudo, que o título é Buscando a Experiência da Promessa. Lembra da promessa do Espírito Santo, conforme Atos lá, e nós vimos na semana passada. E diz assim o texto: informado de todos os detalhes e minúcias da doutrina, Wesley se entregou ao estudo nas Escrituras, nos pais apostólicos e ao exame de sua razão. E depois de contatos que fez com outros líderes, conforme o seu hábito e princípio, e convencido da verdade bíblica dessa doutrina que ele ainda não possuía, começou a buscar com sinceridade, como era do seu feitio, aquela experiência prometida. Ele logo a alcançou em duas etapas que marcaram época em sua vida, na sua pátria e no mundo todo. E por causa dessa doutrina, por ele experimentada, foi desprezado pelos guias de sua igreja e pelos de outras igrejas. Muitos não o compreenderam, mas a sua pátria foi beneficiada e outras pátrias também. A sociedade e a religião também muito ganharam com essas experiências que ele pregava com arrojo e denodo. No caso aqui, ousadia e bravura, Então Wesley, ele vai buscar essa experiência. A gente lembra que ele viu os crentes morávios, que no momento de muita dificuldade ali no navio, onde o navio estava quase afundando, eles começam a cantar e a louvar. Ele fala, vocês estão quase morrendo e estão louvando, eu quero essa fé. Então há uma busca. Há necessidade de que o nosso coração seja voltado para buscar essa experiência, o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo está agindo, mas nós devemos buscar cada vez mais essa intimidade para com o Espírito Santo.
Ontem, no nosso momento de palavra, na oração da manhã, terça-feira, às 8 horas da manhã, nós temos um momento de palavra e oração na igreja. E ontem nós estudamos o texto de Simeão, um homem que estava ali, um homem piedoso e justo, que vivia no altar, que vivia em oração, uma vida de oração. E ele, por ser esse homem de oração, ele era uma vida movida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. E é um texto que fala de um homem movido pelo Espírito Santo, antes do cumprimento da promessa no povo todo. Então, o Espírito Santo, ele já agia, a gente lembra que ele está presente desde o início da história, né? Lá de Gênesis, eles estavam presentes, mas agora, quando Jesus sobe ao Pai, ele deixa a promessa que todos receberiam, todos que estivessem buscando, obviamente, receberiam ali a promessa do Espírito Santo. Mas antes dessa promessa se cumprir, o Espírito Santo já está presente, agindo na vida do ser humano. E hoje não é diferente. O mesmo Espírito Santo que já foi derramado, a promessa que já se cumpriu, esse Espírito Santo continua agindo na vida do povo. Porém, há a necessidade de que o povo, de que cada pessoa, cada coração se prostre, se volte ao Senhor. Há a necessidade da oração, há a necessidade da consagração, há a necessidade da busca. Nós vemos que o Wesley, ele busca, ele fala, eu quero sentir esse sobrenatural de Deus no meu coração. Então, há necessidade dessa busca. Wesley, então, ele vai buscar por essa intimidade, por esse toque da graça na vida dele, e ele alcança, como nós lemos lá, no dia 24 de maio de 1738, onde ele tem o seu coração estranhamente aquecido. Interessante que ele não sabe explicar, que alguém pode perguntar, mas como que é isso, pastora? Como que funciona esse negócio aí do Espírito Santo? E aí, o nosso documento diz assim, nunca soube explicar essa maravilhosa experiência, mas ele a descreveu e a pregou até o fim de sua carreira. Não só pregou, mas ensinou aos crentes, levando-os a experimentar o que ele já havia experimentado. Deus deu-lhes vários nomes. Certeza, ele tinha certeza da salvação. Testemunho do Espírito Santo, ele sentiu o Espírito Santo ali testemunhando, confirmando com ele. Conversão, em alguns momentos ele sentiu que eu sou convertido, eu sou salvo, Segurança da salvação. Então, explicação, olha, é isso. O Espírito Santo, ele tem liberdade, A palavra diz assim que ele sopra onde ele quer. E ele sopra como ele quer. Então, meu irmão e minha irmã, não existe uma regra igual, não dá pra gente dizer assim, é assim, assado. Não tem como a gente dar aí essa definição, porque é experiência. E experiência, você tem a sua, eu tenho a minha, cada uma tem a sua experiência. Em que lugar que isso acontece? Cada pessoa é de um jeito diferente. O que é igual é que nós precisamos buscar. Cada irmão e irmã precisa buscar essa intimidade, essa experiência com o Espírito Santo, para que você ouça a voz do Espírito te guiando, te orientando, trazendo paz ao teu coração, trazendo a certeza da salvação, dando segurança da vida eterna. O que é interessante a gente observar é que o Espírito Santo age, ele abençoa aquela vida, é bênção naquela vida, mas aquela vida se torna um instrumento abençoador. O Espírito Santo, ele não vem apenas para mim me engrandecer, me trazer alegria, me abençoar. Não, ele vem para que eu seja um instrumento abençoador na vida de outra pessoa. E uma segunda etapa, Wesley alcançou a experiência da promessa do Senhor. E, em 1º de maio de 1738, João e Carlos, com Pedro Boer e outros,
fundaram uma sociedade em Fetter Lane, com 11 regras para orientá-los à oração mútua uma vez por semana. Então Wesley era bem sistemático, organizava tudo muito orientado, muito organizado, né? E ele foi nessa sociedade no ano seguinte. E olha que interessante, às 3 da madrugada, com a presença de mais 6 ministros e cerca de 60 irmãos, quando realizavam a festa do amor, naquela memorável vigília de Ano Novo, que Wesley alcançou a experiência denominada por vários nomes, como, por exemplo, santificação, perfeição plena, perfeito amor, segunda bênção, santidade bíblica, revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo. A verdade é que Wesley não se satisfez com nenhum nome dado à experiência santificadora do Espírito Santo. A descrição encontrada no Diário de Wesley dessa graça prometida em 1º de janeiro de 1739, às 3 horas da madrugada, é a seguinte: cerca de 3 horas da madrugada, enquanto persistíamos em oração constante, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, de tal maneira que muitos gritaram com júbilo extraordinário e muitos caíram ao chão. Logo que se recuperamos um pouco da surpresa e da admiração de que fomos tomados pela presença da majestade de Deus, exclamamos a uma voz: nós te louvamos, ó Deus, nós reconhecemos que tu és o Senhor. Que bênção, né? Então, aqueles homens que ali estavam, aquelas pessoas que ali estavam orando, né? Interessante que ele deixa claro aqui, ó, persistimos em oração constante. E ele é redundante, né? Porque se tá persistindo, é porque é constante. Mas ele deixa claro no seu diário: persistimos em oração constante. E para ter o poder do Espírito Santo, né, a unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, veja, não dá nem para a gente nominar, né? Ele diz aqui, ó, muitos nomes foram dados: santificação, plena, perfeição plena, perfeito amor, segunda bênção, santidade bíblica, batismo do Espírito Santo. Nenhum nome, porque foge daquilo que nós podemos nominar. E o texto que nós lemos hoje, de Atos 19, a partir do versículo 8, mostra para nós que Paulo, ele fica ali nessa escola, ensinando ao povo sobre as verdades do reino de Deus, e ele, pelo poder de Espírito Santo, diz o versículo 11, ó, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos de muitos se retiravam. Então perceba, o poder de Deus age na vida de Paulo, por meio da vida de Paulo, por ser Paulo um homem cheio do Espírito Santo, fruto de uma busca, fruto de uma vida de consagração, fruto de um coração consagrado ao Senhor. Por isso Paulo estava ali ensinando e as pessoas estavam sendo abençoadas. Veja que o fato de Paulo ser um homem cheio do Espírito Santo fazia com que ele fosse bênção na vida de pessoas, e muitas pessoas eles nem sequer conheceu. O texto diz aqui que às vezes um lenço dele era levado lá e as pessoas eram abençoadas. E aí a gente já toma muito cuidado, que hoje as pessoas confundem um pouco isso, né? E acabam dando valor ao objeto, mas o objeto não tem valor, mas o Espírito Santo age na vida daquele e daquela que busca uma vida de comunhão com Deus. Mas retomando um pouquinho aqui o início do texto que nós lemos hoje, a partir do versículo 8, a gente vai ver que esses versículos são um breve resumo
que inclui, primeiro, a pregação de Paulo na sinagoga, né? O texto fala para nós que Paulo, então, frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, né? Falando a respeito do reino de Deus. Mas Paulo vai romper com a sinagoga, né? Ele rompe com a sinagoga. E fala assim, porque algumas pessoas que ali estavam ficaram com seus corações endurecidos, né? Diz no versículo 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, com o coração petrificados, ou petrificados, né? Seria uma palavra mais para a gente entender melhor. E descrentes, quer dizer, coração duro mesmo, né? Estavam ouvindo Paulo pregar e olha, gente, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, que é muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, mas fulano não tem o Espírito Santo. Eu já ouvi essa frase, né? Não tem o Espírito Santo. Mas na verdade, não é que não tem o Espírito Santo. Na verdade, o coração está muito duro. Então a gente vê que Paulo está pregando e Paulo, sem dúvida, um homem cheio do Espírito Santo, né? Tanto que a sequência do texto mostra que as curas, os milagres que Deus operava por meio da sua vida. Então ele era cheio do Espírito Santo, mas os corações que estavam escutando ele eram corações endurecidos. Então as pessoas aqui, diz o texto que eles eram descrentes, né? E por terem coração endurecido e serem descrentes, eles estavam falando mal do caminho diante da multidão. Então, cuidados que nós precisamos ter, né? Às vezes a gente ouve pessoas da própria igreja, né? De igrejas, né? Não só a nossa igreja local aí, mas de outras igrejas, falando mal, né? Às vezes falam mal do líder, às vezes falam mal do pastor, da pastora, falam mal aí dos ministérios, falam mal do irmão, da irmã. Então, tomar cuidado, porque às vezes o irmão, a irmã, né, o pastor, a pastora, né, o servo, a serva, o líder, a líder, não é uma pessoa má, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas o coração que está ouvindo está endurecido, e aí acaba falando mal. Então, aqui o texto mostra para nós que quem está falando mal é o coração endurecido, porque ainda que a pessoa não tenha, né, não seja uma pessoa totalmente consagrada como deveria, ela vai se ater com Deus. Não compete a nós o julgamento ou falar mal. Então ele diz aqui que falava mal, falando mal do caminho, e o caminho aqui é interessante que aqui refere-se, né, o significado dele é de ensino, né, o ensino que ele estava trazendo, né, a gente lembra que os discípulos foram chamados os do caminho, né, que seguiam a Cristo, né, e que era o modo de viver da comunidade de Jesus, os discípulos de Jesus. Então, ele fala, os que estavam com o coração endurecido falavam mal diante da multidão. Então, Paulo apartou-se deles e separou os discípulos, passando a ensinar diariamente na escola de Tirano. E a escola de Tirano, a gente não tem aqui no texto bíblico e nem em outros estudos detalhes de quem era Tirano, né? Então, assim, fala apenas de certo tirano. Pode ser que era apenas uma sala, né, que tinha esse nome, né, ou de repente um professor chamado tirano, e aí ele usou a mesma sala que esse professor usava, ou de repente esse tirano fosse o dono de um prédio e emprestava lá o espaço para que Paulo pudesse trazer os seus ensinos. Então a gente não tem aqui maiores detalhes de quem seja esse tirano. O fato é que Paulo tinha um espaço, um lugar onde ele estava ali ensinando, onde ele estava ali pregando, e o texto mostra para nós que foi durante um espaço de 2 anos, né, que ele ficou pregando ali nessa escola, nesse espaço, neste lugar, né, junto com esse homem, junto não, né, mas esse lugar de Tirano. Depois de 2 anos de pregação, a palavra tinha se espalhado pela região, de modo que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Talvez Lucas, por estar apenas resumindo as atividades de Paulo, não mencione uma visita à igreja de Corinto, que deve ter acontecido nessa época, como é possível deduzir da correspondência de Paulo para Corinto. A gente vai ver isso lá na carta de Paulo a Corinto. Outra coisa que é bem interessante a gente observar aqui
é que à medida que Paulo, né, que por meio da vida de Paulo, muitos milagres extraordinários, né, diz no versículo 11 para nós, milagres extraordinários estavam acontecendo, também começam a acontecer ali falsos milagres. Pessoas começam a imitar Paulo e realizar falsos milagres, porque havia, né, a prática curandeiros, né, havia muitos curandeiros naquela época, pessoas que também faziam ali mágicas, isso era comum, a gente viu o próprio Paulo aí, né, os apóstolos, no momento que eles encontram com mágicos, né, e acabam libertando de espíritos de adivinhações, então isso era comum naquela época. Então a gente vê que acontecem aí falsos milagres também. É preciso ficar claro que, de acordo com Atos, a principal função de Paulo é pregar, ensinar e fortalecer a fé das igrejas. Ele fazia acompanhamento, visita, mandava cartas, tentava resolver alguma questão. Nas epístolas paulinas também vemos que ele estava coletando uma oferta para Jerusalém. E na narrativa de Lucas, são inúmeros os milagres que acontecem em conexão com o ministério de Paulo, mas normalmente eles não são o centro da narrativa, mas antes são a ocasião para outro evento que se torna importante. Assim, a cura da menina com dons de adivinhação, lá do capítulo 16, por exemplo, serve como introdução para a prisão de Paulo e de Silas em Filipos. E aqui no texto que nós lemos, os milagres que acontecem por intermédio de Paulo servem como introdução não para um episódio da vida de Paulo, mas sim propriamente para um episódio que mostra o fracasso dos que tentam imitá-lo com a esperança de serem capazes de realizar milagres como os atribuídos ao apóstolo. Então a gente vai ver aqui que o número de pessoas, né? Alguns judeus exorcistas ambulantes, olha no versículo 13, exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Então a gente vê aqui que eles tentam imitar Paulo. Então veja, a questão não é o milagre propriamente dito. O milagre acontecia pelo poder que há no nome de Jesus. E nós cremos num Deus de milagre. Só que as pessoas estavam imitando Paulo, porque a prática dessas pessoas eles eram aqui, olha que interessante, eles eram exorcistas ambulantes, que tinham essa prática de ficar indo, andando por aí, expulsando demônios. Sabe-se lá em nome de quem, né? Porque aqui o texto fala que quando eles estão ali, não estão fazendo em nome de Jesus, né? Então vamos lá. Dos versículos 11 até o versículo 12, a gente tem aí um resumo de milagres, né? Ao ler essa passagem, imediatamente pensamos que todos os milagres mencionados acontecem em Éfeso, mas é possível que o texto deva ser lido em termos mais gerais. Lucas está para nos informar de um evento que aconteceu em Éfeso, o qual demonstra a fragilidade dos falsos operadores de milagres. Então, naquele tempo haviam falsos operadores de milagres e hoje também existem, né? E introduz também essa narrativa com um comentário geral sobre os muitos milagres que aconteceram em conexão com o ministério de Paulo. Porém, por ser Paulo, né, um homem aí cheio do Espírito Santo, uma vida consagrada, onde ele estava, o Espírito Santo agia, porque ele era um homem cheio do Espírito, movido pelo Espírito de Deus. Então, a referência aos lenços e aventais de Paulo, que fornecem uma oportunidade para que alguns supostos evangelistas fizessem dinheiro com a venda deles e de outros itens que tinham abençoado. Então, é um cuidado, né, que a gente precisa ter com essa questão aí dos objetos. Por isso é importante a gente observar que, contudo, aqui o texto não sugere que Paulo distribuiu ou proclamou o poder de seus lenços e aventais, mas antes que as pessoas os pegavam sem o conhecimento do apóstolo. Não é como alguns declaram hoje, que Paulo abençoou lenços para que pudessem ser realizados milagres por intermédio desses. Então, é muito sério e é muito importante que a gente tome esse cuidado, né?
em relação ao que o texto diz para nós. As pessoas pegavam sem ele saber, tá certo? E aí, do versículo 13 ao 16, a gente vai ver assim que até o demônio vai ali, né, ter um momento de sarcasmo, de, né, colocar vergonha diante daquelas pessoas, né? A fama de Paulo, manifestada na ansiedade das pessoas em pegar seus lenços e aventais, a fim de realizar milagres, também leva alguns exorcistas a imitá-los. A referência aos exorcistas judeus não deve surpreender, pois o exorcismo era prática comum entre os judeus do século I. Então, como eu falei, né, havia essa prática, era costume deles estarem fazendo praticando o exorcismo. Mas a própria narrativa apresenta alguns problemas. Primeiro, não fica claro qual é a relação entre os versículos 13 e 14. No versículo 13, temos a referência a alguns judeus exorcistas ambulantes, e no 14, refere-se aos 7 filhos do judeu chamado Seva, ou Seva, né? Esses dois grupos distintos, ou as pessoas mencionadas nos versículos 14, são um exemplo específico do que é citado no versículo 13. A gente não sabe, porque não tem essa afirmação no texto bíblico, né? Então, nós devemos perceber assim, né? A tendência geral da narrativa é clara. Alguns exorcistas tentavam expulsar demônios com esta fórmula, né? Eu vos ordeno por Jesus a quem Paulo prega. Essa é, antes, uma fórmula estranha, na qual o exorcista distancia-se de Jesus, em cujo nome ele afirma expulsar o demônio. Ele não diz em nome de Jesus, mas ele diz, vos ordeno no nome de Jesus a quem Paulo prega. É como se ele mesmo não conhecesse Jesus. Porque se ele de fato o conhecesse, ele saberia que há poder no nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder para expulsar demônios. E a resposta do demônio é mais propriamente sarcástica. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e você? Quem é? O texto grego emprega 2 verbos diferentes, né? Conheço Jesus, né? E vós, quem sois? E aqui a gente entende, né, o cuidado que nós devemos ter com essa prática da libertação, que é algo muito sério, não pode ser feito de forma leviana, como eles estavam fazendo aqui, né? Eles nem sabiam quem era, parece, né? Eles vão entender que eles nem sabiam quem era Jesus, porque olha, aquele Jesus lá que Paulo tá pregando, mas vocês sabem quem é esse Jesus? E de novo a gente retoma aqui o assunto de quem é Jesus, né? E por fim, aí no final, então todo um cuidado precisa ter aí em relação a quando há uma pessoa possessa, e também quando há uma pessoa enferma, quando há uma outra situação que nós oramos em nome de Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus, conhecer Jesus, ter um relacionamento com Jesus, uma intimidade com Jesus, para poder aí ajudar as pessoas em nome de Jesus. E por fim, o texto vai falar para nós aqui a reação do povo, né? Nos versículos 17 até o versículo de número 20, vai dizer aqui para nós, né, que chegou o conhecimento de todas as pessoas, tanto judeus como gregos que habitavam em Éfeso, e veio sobre eles o temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Então houve ali o testemunho, né? Muitos cristãos foram alcançados, né? E confessaram e admitiram, né, que Jesus era Senhor. Eles passam então a ter o temor aí do nome de Jesus. E quando o texto fala que houve temor, e aí a partir desse momento do temor, né, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros e os queimaram diante de todos. Então aqui a gente pode pensar assim, o texto não deixa claro para nós, se as pessoas que estão aqui queimando os seus livros, né, eram pessoas que estavam se convertendo naquele momento ali, né, estavam se convertendo ao cristianismo, por isso estavam deixando a prática da magia e por isso queimando os seus livros, ou se eram já cristãos, pessoas que de alguma forma já tinham ouvido falar de Jesus, já haviam se convertido ao cristianismo, mas que de alguma forma ainda mantinham uma prática vinculada à magia, porque o texto fala assim que eles confessaram, muitos
que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, confessaram seus pecados, e também muitos que que praticavam as mágicas, né, reuniram seus livros e começaram a queimar. Né? E aí fala aqui do valor, né, um valor muito alto de livros, né? Imagine, se hoje já é terrível você ver um livro ser destruído, imagine naquela época que não era tão fácil assim ter livros, né? Mas eles queimaram aí muitos livros que falavam aí sobre esse assunto, porque eles tiveram temor do nome de Jesus. Quando eles viram que, né, o demônio lá saiu correndo, né, deixou eles lá sem roupa, né, uma situação muito complicada, porque eles não conheciam Jesus. E de fato, então agora eles passam, né, a ter a temer o nome de Jesus e vão ali buscar confessar esse pecado e mudar, né, ter uma mudança de postura. Se a gente lembrar que o denário era o salário de um dia de trabalho, então seriam 50 mil dias de trabalho, né, para você brincar aí de fazer uma conta depois de valor que eles queimaram lá de livros. E nós ficamos por aqui no estudo de hoje, né? Que ele termina dizendo assim: a palavra de Deus, ou a palavra do Senhor, crescia e prevalecia poderosamente. Então, no agir do Espírito Santo, libertando, trazendo discernimento, trazendo sabedoria, quebrantando corações, trazendo cura, né? Esse Espírito Santo agindo no meio do povo, por meio da vida, né, de Paulo, de outros servos do Senhor, muitas pessoas estão sendo alcançadas, assim como nos dias de hoje. Cremos que o Espírito Santo continua agindo em nossas vidas, por meio das nossas vidas, e o nosso papel, né, como nós vimos aí na história do movimento do metodismo, com John Wesley e outros nomes que a gente não citou, mas são muitos nomes que deixam o testemunho na história, a necessidade da busca pela intimidade, pelo sentir, pela graça, pelo estar ali no mover do Espírito Santo. Então, a busca individual, pessoal, ela é necessária para que Deus haja em nós e por meio de nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus continue abençoando e dirigindo a sua igreja. Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo de estudo, meditação da tua palavra, Pai, com, ó Deus, tantos pontos, tantas questões que devemos refletir, ó Pai, devemos nos atentar, queremos clamar sobre nós a tua graça, a tua unção, o teu direcionamento, que aquilo que estudamos, ó Pai, não caia no esquecimento, mas que possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana. Ajuda-nos, ó Pai, a sabermos, a conhecermos Jesus e prosseguir em te conhecer cada dia mais e mais, para que diante das situações que a vida nos apresentam, que nós possamos agir em nome de Jesus, o qual nós conhecemos, o qual nós sabemos quem é, e não como aquele povo que queria agir no nome de Jesus a quem Paulo pregava, mas que nós possamos agir no nome de Jesus a quem nós conhecemos. Por isso, Deus, dá-nos essa graça de te conhecer cada dia mais, de te conhecer, de te buscar e de nos prostrar cada vez mais na tua presença. Continue abençoando a tua igreja, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, cada lar, cada família, ser com todo o povo, ó Deus, nessa terra, ó Pai, ser com todo o povo desse país que sofre. Clamamos a tua misericórdia, que o Senhor continue trazendo cura, abençoando as vacinas, os vacinados e vacinadas, aqueles que estavam, ó Deus, incrédulos, que o Senhor possa tocar em cada coração, para que todos e todas possam ser vacinados e assim, ó Deus, vencermos este tempo de pandemia. Caminha conosco, nos dê uma noite de paz na tua presença. É a oração que fazemos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma excelente noite.